Como é que funciona o regime de bens no casamento civil? O que é meu, o que é seu, o que é nosso, a partir de quando? Agora, aqui no Eu Caso Vocês. E aí, tudo bem com você? Nós já falamos aqui sobre o que você precisa para começar o seu processo de casamento civil. E se você não viu, eu vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre um passo seguinte, que é o regime de bens do seu casamento. Quando você dá entrada no casamento, você precisa também escolher como será o regime de bens aplicado na sua união, na comunhão ou não dos seus bens e direitos. E esse assunto é importante, só que ele não é muito conhecido. Muita gente só vai saber disso, que tem que escolher esse tal de regime de bens, ali no dia de dar entrada no casamento. E aí você vai ter que decidir algo muito importante na hora. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. O regime padrão, que é o regime usado quando você dá entrada no cartório no seu casamento, é o regime chamado comunhão parcial de bens. Antigamente não era assim não, antigamente o regime padrão era o da comunhão universal de bens. Já dá para entender um pouquinho aí a partir do nome de cada um, né? A gente já vai falar dele também. Na comunhão parcial de bens, os seus bens e direitos adquiridos após o casamento são considerados de ambos, são propriedade de ambos. O que é meu é seu e o que é seu é meu também, mas só o que veio depois do casamento. Então a sua herança, o imóvel que você já tem, seu carro, não faz parte disso. Para outros regimes de separação de bens total ou parcial e de comunhão universal de bens, incluindo bens e direitos anteriores do casamento, eles também podem ser escolhidos, mas precisam de uma escritura chamada de pacto antenupcial, que deve ser feita no cartório de notas antes de dar entrada no processo de casamento civil. Não é anti, é antenupcial, que antecede as núpcias. A gente vai dar um resumo dos três. Na comunhão parcial de bens, primeiro. O regime da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos após a data do casamento serão comuns ao casal. Ou seja, na prática, qualquer bem anterior à união adquirido de forma individual continua sendo individual, a não ser que vocês tenham comprado algo juntos antes mesmo do casamento. Essa é a maneira mais simples, que não requer nenhum documento extra para o grande dia, você vai lá, dá a entrada, é a forma padrão. Na comunhão universal de bens, tudo que é meu é seu e o que é seu é meu também. Se vocês optarem por essa comunhão de bens universal, todo e qualquer bem, seja ele anterior ou posterior à data do casamento, esses bens serão comuns ao casal. Na separação total de bens, no regime da separação total de bens, a posse individual continua como era antes do casamento. Todos os bens individuais de cada um continuam sendo individuais, sejam eles adquiridos antes ou depois da data do casamento. Tá? Não tem segredo, o que é seu e o que é da outra pessoa continua sendo da outra pessoa. A comunhão parcial de bens, como a gente já disse, é o regime padrão. Se você for lá dar entrada no cartório no seu casamento e essa for a sua escolha, tá tudo certo. Se você quiser, porém, que seu regime de casamento, de comunhão de bens, tenha qualquer outro diferente desse da comunhão parcial, você vai precisar desse documento adicional que se chama pacto antenupcial. É tipo uma escritura mesmo que é feita num cartório de notas, que você pode ver se o seu cartório lá de registro civil tem anexo de notas também para fazer, ou se não vai ter que procurar outro. Você vai precisar fazer essa escritura antes de dar entrada no casamento. E ela também vai ter um custo à parte, um custo adicional. A grande maioria das pessoas se casa pelo regime da comunhão parcial de bens. Às vezes até por desinformação. Mas na sociedade moderna tem muitas possibilidades, muitos motivos, muitas razões para você escolher outros regimes. Não tem julgamento. E nós não estamos aqui para dizer qual é o certo também e qual é o errado. Melhor ou pior, nem isso. Você sabe o que é melhor para você. E sabendo das opções e do que você precisa, você pode escolher e já se preparar caso seja necessário sair do padrão do regime da comunhão parcial de bens. Para entender melhor cada regime, você também pode conversar com o tabelião que vai fazer a sua escritura ou com um advogado da sua confiança, tá tudo certo. O mais importante é você estar bem informado. Nós já conversamos sobre como iniciar o processo de casamento, o link está aqui na descrição também, caso você não tenha visto. Agora, sobre a escolha do regime de bens. E no próximo vídeo nós vamos fechar essa série de 3 vídeos sobre casamento civil, falando sobre os formatos, de onde e como o seu casamento pode acontecer. E lembra sempre, se no seu casamento você quer uma celebração personalizada, de verdade, autêntica para valer, quando você quiser casar, vem aqui, fala comigo, que eu caso vocês. Até breve, um abraço.